Olá, pessoal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima segunda-feira. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos dar continuidade aqui ao estudo da Palavra de Deus. Vamos entrar em um livro novo, um livro de Efésios, né? Um livro que nós vamos começar a ler, meditar. Vamos falar com Deus. Ó Espírito de Deus, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Mais uma vez, nós nos colocamos aqui na Tua santa e gloriosa presença e te pedimos, Senhor, vem nos direcionar, vem nos guiar conforme a tua santa vontade. Nos guia, Senhor, para que possamos receber coisa mais importante, a plenitude da tua presença em nós. Meu Deus, hoje é dia de renovar, e todo dia é dia de renovar a nossa aliança com o Senhor, nossos votos com o Senhor, com a tua santa palavra, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e através da nossa vida. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estávamos em Gálatas e agora vamos entrar no livro de Provérbios, ok? Provérbios, ou melhor, Efésios, né? Efésios. O livro seguinte ao livro de Gálatas, ok? Efésios capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver aqui a apresentação do apóstolo Paulo. Ele se apresenta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele fala graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele se apresenta, né? E aí ele começa a determinar, como o bispo até comenta aqui, a santidade e fidelidade, que eram características daquelas pessoas que habitavam naquele país, naquela cidade, e pessoas que eram caracterizadas por ter essa santidade, essa fidelidade, e ter muito, mas muito mesmo amor. Era uma igreja que Jesus depois fala sobre ela no Apocalipse, mas que você vai ver como que eles eram fervorosos, e nós temos que nos manter assim, né? Muitas das vezes a pessoa começa bem e ela já não está tão bem quando no início. E nós temos que observar esse exemplo para a gente extrair para a nossa vida benefícios, né? E aí o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele dá graças a Deus e é o que nós temos que fazer. Sempre agradecer a Deus, acima de tudo, pelas bênçãos espirituais. O Bispo Macedo até comenta aqui a respeito desse versículo, dizendo assim: bênçãos espirituais. Deus é o autor de todas as bênçãos e tem prazer em concedê-las àqueles que têm aliança com Ele. Olha só. Então, hoje é dia de renovar a aliança com Deus e lembrar quanto Deus tem esse prazer de abençoar todos que têm aliança com Ele. Quem crê e é fiel ao Senhor tem direito de numerosas promessas e concernentes a esta vida. No entanto, as Escrituras mostram que as bênçãos terrenas não são superiores às bênçãos espirituais, pois estas são duradouras e dizem respeito à salvação e aos privilégios divinos, como dons, santificação e justificação. Então, a coisa mais importante, além de muito além das coisas materiais, são as bênçãos espirituais. No versículo 4, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Muitas das vezes a pessoa tem a percepção de que Deus escolheu no momento que ela se voltou para Deus, se converteu, mas Deus já havia nos escolhido, como está escrito aqui, desde antes da fundação do mundo, como diz lá em Jeremias, né? Você lembra que antes que nós chegássemos ao ventre da nossa mãe, ele já tinha nos escolhido e nos constituído profeta às nações.
Então Deus já tinha nos escolhido muito antes, como dizem Salmos também, que na nossa substância ainda informe, ele já conhecia todos os nossos dias, então Deus ele nos conhece. O versículo 5 diz assim: nos predestinou para sermos adotados como filhos e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus nos escolheu, ele nos elegeu, e isso de que maneira, né? Quer dizer, é uma coisa que nós não conseguimos explicar completamente, como nós não conseguimos, por exemplo, explicar, poxa, dentro de tantas pessoas no mundo, por que Deus nos escolheu? E a gente não sabe explicar por que Deus nos escolheu, nós não sabemos o que temos de diferente, mas graças ao amor dele, a fidelidade dele, a entrega que ele teve por nós, e de perceber, cremos, né, nós cremos assim, perceber que algo que ele viu em nós agradou a ele nos escolheu, e nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer por sermos privilegiados, porque não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas um dia ele já tinha nos visto antes de nós nascermos nesse mundo, ele já havia nos escolhido, e, é claro, tem que ter a nossa participação para que essa eleição aconteça, tem que ter a nossa participação no sentido de, como ele disse, que ele nos escolheu e nós também nos entregamos a ele. Né? Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas tem que vir até ele. Ele diz também para as pessoas que aqueles que vêm até ele, de maneira como ele vai lançar fora. Então, Deus ele já via que nós viríamos até ele, que nós atenderíamos o chamado dele. Eu creio que um dos motivos seja esse: nós nos entregaríamos para ele. Por isso, ele também já se entregou por nós. O versículo 6 diz: para o louvor da sua glória, gloriosa graça, né? Ou seja, o favor que nós não merecíamos, o qual nos deu graciosamente por meio do amado, em seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Ele fala: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Ou seja, do favor dele, da riqueza da sua graça, do favor que nós não merecíamos, ele nos honra, ele nos salva. E que privilégio nós temos relacionado a isso, né? O bispo até fala aqui sobre versículo 6, né, sobre o amado, né? Ele fala assim: o Senhor Jesus é o amado do Deus Pai. Por toda a eternidade, ele é comprovado no, é, comprovado no que as Escrituras mostram acerca do Deus Filho. Ele vivia junto ao seio do Pai, sempre teve conhecimento de todos os propósitos divinos e recebeu das mãos do Altíssimo todas as coisas, como diz lá em Colossenses 1:16. Enquanto Jesus esteve no mundo, o Senhor eterno fez questão de tornar público o seu amor por ele. Primeiro, na ocasião do seu batismo nas águas, Mateus 3 e 17. Depois, na transfiguração, Mateus 17 e 5 e 2 Pedro 1, 17 e 18. Além, do, além disso, né, o Salvador recebeu todas as honras e glória no céu e se tornou o único mediador da nova aliança. O Senhor Jesus retribuiu perfeitamente o amor de Deus e ao se submeter com alegria a toda a sua vontade. Então, nós temos, como diz aqui também, vamos lá no versículo 6, já que eu li sobre esse comentário, está escrito: para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. Vamos ler na versão fiel esse versículo que diz assim: para o louvor da sua glória, de sua graça, né? Para o louvor da glória de sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, ou melhor, a si, né, a si mesmo, no amado. Então Deus nos fez agradáveis pelo, pelo sacrifício. Deus fez com que nós fôssemos agradáveis a Deus. Jesus fez com que fôssemos agradáveis a Deus pelo preço que o amado pagou, que é o Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, que maravilha, né, pessoal? Que privilégio, que alto privilégio nós temos de poder receber essa tão grande salvação que o nosso Senhor Jesus nos concede. E nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer. Mais do que pensar em pedir qualquer coisa, é agradecer e aproveitar para renovar dia após dia a nossa aliança com Ele. E hoje será dia de renovar a aliança com Deus. Então vamos, nesse momento, fazer uma breve oração e nos entregar para Ele. Feche seus olhos. Espírito de Deus, que maravilha. Como é maravilhoso começar essa semana já nessa palavra maravilhosa. Que o Senhor, está escrito que o Senhor nos tem dado esse privilégio em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Ah, Espírito Santo, muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado porque mesmo que não mereçamos, o Senhor salva aqueles que se voltam para Ti. O Senhor já nos amava antes da fundação do mundo, como está escrito no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos, Espírito Santo. Que esse dia seja uma bênção, e esse livro já começou sendo uma bênção para a nossa vida, e nós nos entregamos a Ti, assim como o Senhor se entregou para nós, e que nós possamos ser filhos que te agradam. É o que eu te peço, é o que nós pedimos, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Fica bem fundo. Graças a Deus. Amém. Tenham todos um dia maravilhoso. Tenham todos uma segunda-feira maravilhosa. E hoje, daqui a pouco, às 8, às 15, e no principal horário, às 19h30, estaremos juntos buscando e recebendo a força de Deus, a sabedoria de Deus e as riquezas dele, não só materiais, mas, acima de tudo, as espirituais. Deus abençoe a todos. Até mais. Venha renovar sua aliança com Deus. Um abraço.